Imagine por um instante que você tem em suas mãos um manual secreto. Um guia que não está escondido nas bibliotecas, nem trancado nos mosteiros, mas disponível para qualquer pessoa comum que deseje algo, falar com Jesus de verdade. Não apenas repetir palavras mecânicas, mas sentir a presença viva dele respondendo em sua alma. Andrew Murray, mestre da vida devocional, dizia que oração não é uma técnica, mas uma vida inteira rendida a Cristo. E aqui está a chave. Poucos descobrem isso, mas os que descobrem nunca mais são os mesmos. Se você quisesse resumir tudo em uma só frase, seria: oração é a ponte invisível que transforma silêncio em encontro. Antes de avançarmos, quero que você deixe nos comentários uma palavra: presença. Isso será a sua senha para abrir o coração e receber o que vem a seguir. Agora pense comigo. Quantas vezes você já tentou orar e sentiu apenas vazio? Quantas vezes repetiu frases, esperou respostas, mas parecia estar falando com o teto? Andrew Murray chamava isso de padrões inconscientes, herdados. Uma forma de oração onde as palavras são ditas, mas o coração não se entrega. O problema não está em Jesus não ouvir, mas em nós não sabermos falar. É como uma linha telefônica com ruído. A mensagem se perde. Aqui começa a quebra de paradigma. Não é sobre a quantidade de palavras, nem sobre fórmulas decoradas. É sobre aprender a se calar por dentro, abrir espaço e deixar que a voz do Espírito Santo ressoe. Feche os olhos por um momento. Imagine-se entrando em um quarto silencioso, sem distrações, sem celular, sem barulho. Apenas você e uma presença invisível. Você respira fundo. A cada respiração, você solta os pesos, a correria, as preocupações. Andrew Murray chamava esse espaço de escola de oração. Não é uma sala física, mas um estado da alma. O manual de como falar com Jesus começa justamente aqui, silenciando a mente para que o coração se torne o templo. Quando isso acontece, algo muda. Você deixa de orar para fora e começa a orar para dentro, onde Cristo habita. Você pode se perguntar: mas como eu faço isso na prática? Andrew Murray era simples. Entre com humildade. Humildade é o idioma que o céu entende. Não tente impressionar a Deus com frases bonitas. Apenas diga: Senhor, estou aqui. Vem habitar em mim. Esse passo inicial é revolucionário, porque desarma o orgulho secreto que nos faz pensar que temos que controlar até a forma como oramos. Não. Oração não é performance, é rendição. Quando você começa desse lugar, já não é você tentando alcançar Jesus, é Ele vindo até você. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Falar com Jesus não começa com você falando. Começa com você ouvindo. Murray ensinava que oração é mais ouvir do que falar. Porque quando você fala demais, você enche o espaço. Mas quando você se cala, você permite que ele fale. É nesse silêncio que você percebe movimentos sutis. Uma paz que invade. Uma lembrança que surge. Uma direção suave que toca seu coração. É o Espírito Santo traduzindo o que Cristo quer dizer para você. É como aprender a ler um idioma que não é feito de letras, mas de impressões na alma. Agora, coloque sua mão no peito e faça o seguinte. Inspire profundamente. E ao expirar, diga baixinho: Jesus, estou aqui. Repita 3 vezes. Sinta a diferença. Isso não é uma fórmula mágica. É apenas um gesto de presença. Quem pratica relata mudanças significativas porque esse simples ato rompe a barreira da distração. Você não está apenas pensando em Jesus, você está chamando com intenção real o nome acima de todo nome. E cada vez que você faz isso, você está escrevendo na sua carne e no seu espírito uma frase: eu pertenço a ti. Andrew Murray dizia que o segredo está em transformar oração em comunhão contínua. Não é algo que você faz apenas 5 minutos de manhã. É o fio invisível que conecta cada momento do seu dia.
Imagine uma criança segurando a mão do pai durante uma caminhada. A criança não precisa perguntar a cada segundo se o pai está lá. Ela apenas sente a mão firme. Assim deve ser sua vida devocional, uma consciência de que Jesus está caminhando com você. Falar com ele se torna tão natural quanto respirar. Você não precisa forçar. Você apenas se lembra, ele está aqui. E aqui está um passo que desarma muitos. Confissão. Não confissão mecânica, mas sincera. Murray chamava isso de purificação espiritual. Porque não adianta falar com Jesus carregando máscaras. Ele não quer sua versão editada. Ele quer você, cru, real, com falhas, com dores, com cicatrizes. Quando você confessa, não está informando Jesus sobre algo que ele não sabe. Você está apenas tirando a sujeira do coração para que o canal fique limpo. E acredite, quem experimenta esse tipo de entrega fala sobre uma leveza que não se compra em lugar nenhum. Mas talvez você pense, e se eu não sentir nada? Aqui está a verdade. Oração não é sobre sentir, é sobre crer. Murray insistia. A fé não depende de emoção. É um ato de confiança. Mesmo quando não há fogo, não há lágrimas, não há êxtase, Jesus continua ouvindo. Essa é a disciplina espiritual que ele ensinava. Persistir mesmo no deserto. Porque é justamente no deserto que você aprende a caminhar pela fé, e não por vista. É quando você não sente nada, mas mesmo assim continua, que sua oração se torna mais preciosa do que ouro. Quero que você faça uma prática agora. Escolha uma frase simples como: Senhor, tem misericórdia de mim. Repita lentamente, com cada respiração. Não como quem está repetindo por obrigação, mas como quem está deixando a alma se alinhar com essa verdade. Essa é uma oração eficaz, porque não depende de criatividade, mas de entrega. E cada vez que você a repete, é como se estivesse afinando o instrumento do seu coração para vibrar na mesma frequência do Espírito Santo. Andrew Murray falava muito sobre rendição espiritual. E essa é talvez a lição mais difícil, porque nós gostamos de controlar. Queremos respostas imediatas, sinais visíveis, garantias palpáveis. Mas falar com Jesus é se lançar em águas profundas sem precisar ver o fundo. É confiar que ele sustenta. Essa rendição não é derrota, é vitória disfarçada. Porque quando você abre mão do controle, você abre espaço para que Deus seja Deus em sua vida. Quem já experimentou sabe, não há liberdade maior do que essa. E aqui vem algo que poucos ousam dizer. Oração verdadeira dói. Dói porque ela confronta seu ego, sua pressa, sua impaciência. Dói porque ela revela áreas que você gostaria de esconder. Mas essa dor é cirúrgica. É o Espírito cortando o que não serve para que você possa receber vida abundante. É como o agricultor que poda a videira, não para destruí-la, mas para fazê-la dar mais fruto. Murray chamava isso de vida crucificada. Falar com Jesus, em última instância, é aprender a morrer para si mesmo, para nascer de novo nele. Agora, se você chegou até aqui, quero que faça um gesto simbólico. Feche os olhos, respire fundo e diga apenas: seja feita a tua vontade. Isso pode parecer simples, mas é o centro de todo o manual. Porque o maior segredo de falar com Jesus não é convencer ele dos seus planos, mas deixar-se convencer pelo plano dele. É nesse ponto que a oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. É quando você percebe que não está apenas pedindo, está sendo moldado. Andrew Murray ensinava que oração não é só para você, mas através de você. Oração intercessora é quando você deixa o coração de Cristo bater dentro do seu. É quando você fala por aqueles que nem sabem que precisam. É quando você se torna um canal de graça. Isso é poderoso porque você sai do egoísmo sutil que sempre quer receber e entra no fluxo de quem doa. E quanto mais você doa em oração, mais você se enche, porque a fonte nunca se esgota. Quero que você sinta isso agora. Escolha alguém que precisa de paz.
Imagine o rosto dessa pessoa diante de você e simplesmente diga: Senhor, cobre com tua presença. Simples assim. Você acabou de fazer uma oração intercessora. Não precisa de complicações. Esse é o estilo do Espírito. Direto, puro, sincero. E muitas vezes quem ora sente primeiro a paz que está pedindo para o outro. Isso é o milagre secreto. Quanto mais você dá em oração, mais você recebe. Mas lembre-se, oração não substitui vida. Murray insistia que a oração verdadeira exige santidade prática. Não adianta falar com Jesus e continuar vivendo como se ele não existisse. É incoerência espiritual. A oração é o sopro, mas a obediência é o caminhar. Falar com Jesus implica ouvir o que ele pede e obedecer, mesmo quando dói. Isso é consagração a Deus. Não é perfeição, mas é decisão diária. Hoje eu escolho andar contigo. Agora, veja o paradoxo. Quanto mais simples sua oração, mais profunda ela se torna. Não é sobre quantidade, nem sobre complexidade. É sobre autenticidade. Andrew Murray dizia que uma criança que diz "Pai, eu te amo", com sinceridade, toca mais o coração de Deus do que um teólogo que recita 1000 frases sem entrega. Esse é o evangelho puro. Simplicidade que rasga o céu. Quero que você leve isso para hoje. Escolha um lugar silencioso, mesmo que seja por 3 minutos. Feche os olhos, respire, diga apenas: Jesus, eu te amo. Nada mais. E veja o que acontece dentro de você. Muitas pessoas relatam que esse simples ato transforma o dia inteiro, porque é como se você realinhasse sua alma com a fonte. E lembre-se, falar com Jesus não é privilégio de poucos, não é para monges isolados, não é para santos distantes. É para você, exatamente como você está agora. Andrew Murray deixou isso claro. A oração é a respiração da vida cristã. Quem aprende a falar com Jesus aprende a viver. E esse manual passo a passo não é teoria, é prática, é entrega, é experiência. Mas aqui fica a provocação. Você está disposto a parar de falar sozinho e começar a realmente ouvir? Está disposto a trocar suas listas de pedidos por um coração rendido? Porque, se estiver, o que você vai descobrir é que Jesus não está longe, não está ausente, não está indiferente. Ele está aqui, agora, esperando apenas que você diga: Senhor, estou pronto para te ouvir. Você provavelmente já pensou que falar com Jesus é algo reservado para os grandes santos, para os homens e mulheres de fé extraordinária. Mas aqui está a primeira quebra de padrão. O manual começa justamente com o oposto. Jesus sempre se revelou mais intensamente aos que se viam pequenos, frágeis, comuns. Andrew Murray dizia que a porta da oração não se abre pela força, mas pela humildade. O engano coletivo é acreditar que primeiro precisamos estar prontos para orar. A verdade é que a oração é justamente o que nos prepara. Você não precisa chegar limpo para entrar, é a oração que lava. Essa inversão muda tudo. Outro engano que destrói a vida de oração é pensar que precisamos sentir algo extraordinário toda vez que falamos com Jesus. Murray foi enfático. Oração não é emoção, é decisão. Você pode se sentir vazio, frio, distante, e ainda assim estar mais perto dele do que imagina, porque oração não depende do que você sente, mas de quem você invoca. É nesse ponto que muitos desistem. Confundem silêncio de Deus com ausência de Deus, quebra de padrão. Silêncio, na verdade, é muitas vezes a resposta. É no silêncio que ele nos molda, não no espetáculo. Talvez você ache que oração é apenas pedir, mas esse é outro paradigma que precisa ser quebrado. Andrew Murray dizia que a oração madura é menos sobre pedir e mais sobre se alinhar. Quando você pede, ainda está olhando para você mesmo. Quando você se alinha, você olha para o coração de Deus. Não significa que pedir seja errado, mas significa que, se você ficar apenas nisso, sempre se frustrará.
Porque oração não é a tentativa de dobrar a vontade de Deus ao seu favor, é a arte de dobrar sua vontade ao favor de Deus. Esse é o verdadeiro poder da oração. E aqui está outra revolução. Orar não é falar muito. Quantas vezes você já acreditou que quanto mais palavras, mais espiritual? Murray rasga essa ilusão. Oração eficaz não se mede em quantidade de frases, mas em intensidade de entrega. É por isso que uma única frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, moveu o céu inteiro no Calvário. Jesus nos mostrou que não precisamos multiplicar discursos, precisamos multiplicar sinceridade. Isso mata o orgulho disfarçado que confunde espiritualidade com performance. Você já percebeu que muitas vezes oramos como quem lê um script? Como se houvesse uma forma correta, uma receita que, se seguida, garante a resposta. Essa é mais uma prisão. Andrew Murray dizia que oração não é fórmula, é relacionamento. Relacionamento não se repete mecanicamente, se renova a cada encontro. É por isso que falar com Jesus exige espontaneidade. Ele não quer sua oração perfeita, quer sua oração real. A que sai da alma, mesmo se estiver quebrada. O céu prefere um grito verdadeiro a um discurso impecável. Outra mentira comum é achar que Deus só ouve quando estamos em um lugar sagrado. Você já deve ter pensado, preciso estar na igreja, no quarto fechado, em silêncio absoluto. Tudo isso é bom, mas não é condição. Murray dizia que todo lugar pode se tornar altar. Sua cozinha, seu trabalho, até o ônibus lotado. Porque oração não é sobre espaço físico, é sobre espaço interior. Onde você abre o coração, ali o céu desce. O manual de como falar com Jesus destrói esse mito. Não espere o cenário ideal. Ore no caos, ore no movimento, ore agora. E aqui vem uma das maiores surpresas. Oração verdadeira não começa com você. Começa com o Espírito Santo. Muitos acreditam que orar é uma iniciativa humana tentando alcançar o divino. Mas Murray revela o contrário. É o Espírito que já está orando dentro de você, e você apenas se conecta a esse movimento. É como mergulhar em uma corrente que já flui. Essa quebra de paradigma é libertadora. Você não precisa inventar oração. Precisa apenas se alinhar à oração que o próprio Espírito já está fazendo. Quantas vezes você acreditou que falar com Jesus era algo formal, cheio de regras? Murray dizia que oração é conversa viva. Imagine se um filho precisasse decorar discursos para falar com o pai. Não faria sentido. Então, por que complicamos com Jesus? Ele não quer formalidade forçada. Ele quer intimidade. A intimidade não exige máscaras. Isso muda tudo. Não é sobre parecer espiritual, é sobre ser honesto. Até seus silêncios são ouvidos por ele. Até suas lágrimas sem palavras são entendidas como oração. Muitas pessoas acham que oração é para resolver problemas, mas aqui está uma revelação dura. Se esse for seu único objetivo, você sempre ficará preso à frustração. Murray ensinava que oração não é para mudar as circunstâncias primeiro, é para mudar você primeiro. As circunstâncias são reflexo, não centro. Isso é radical porque nos confronta. Será que estamos buscando Deus como pai ou como caixa eletrônico? Quando você muda essa chave, você para de orar apenas para escapar da dor e começa a orar para aprender com a dor. Isso transforma. Existe ainda a ideia de que precisamos ser fortes para orar. Outro mito. A Bíblia mostra o contrário. É justamente na fraqueza que a oração se torna mais poderosa. Andrew Murray dizia que a fragilidade é combustível para a oração, porque quando você reconhece que não pode, você acessa o poder de quem pode. Essa inversão é brutal. Quanto mais fraco você se sente, mais verdadeiro é seu encontro. O manual ensina: não esconda sua fraqueza, traga-a como oferta. O céu não rejeita corações quebrantados. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Falar com Jesus é também ouvir o corpo.
Murray incentivava práticas simples: parar, respirar, alinhar a postura. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos. O corpo é como a antena que ajuda a alma a sintonizar. Quando você respira fundo e diz: Senhor, estou aqui, não está apenas falando, está incorporando a presença. Isso quebra outro paradigma. Oração não é só mental, é integral. Espírito, alma e corpo entram no diálogo. Agora, aqui está algo ainda mais chocante. Orar não é tentar convencer Deus. Você já percebeu como, às vezes, nossas orações parecem tentativas de argumentar, quase como advogados tentando negociar? Murray desarma isso. Oração é submissão, não negociação. Não é sobre mudar Deus, é sobre ser mudado por Ele. Essa mudança de ótica resolve a maior frustração da vida espiritual. Achar que Deus não respondeu. Ele sempre responde, mas não do nosso jeito. Porque oração é escola de confiança, não de controle. Muitos ainda acreditam que oração é um ato isolado, feito apenas em momentos específicos. Mas Murray dizia: oração é respiração. Você não respira apenas de manhã ou à noite. Você respira sempre. Assim deve ser sua vida de oração, contínua, fluindo em cada gesto. Essa visão quebra a ideia de que oração é atividade e a coloca no nível de existência. Você não ora apenas quando fecha os olhos. Você ora quando vive consciente da presença. Isso não é excesso de espiritualidade, é essência cristã. Outro equívoco é pensar que oração precisa ser sempre agradável. Murray chocava seus ouvintes dizendo: oração é trabalho. Não trabalho pesado de obrigação, mas disciplina que exige perseverança. Quantas vezes você já desistiu porque não sentiu nada? Esse é o ponto. Oração não depende de sentir, depende de fidelidade. É como cultivar uma terra seca. Você cava, rega, insiste, até que um dia, de repente, brota a vida. Quem persevera, colhe. Quem espera a sensação imediata, desiste antes de ver o fruto. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Oração também é guerra. Mas não guerra contra pessoas, e sim contra seus próprios padrões inconscientes, suas distrações internas, sua mente inquieta. Andrew Murray dizia que o maior inimigo da oração não é o diabo, é a distração, porque a distração corta o fio da atenção. O manual ensina que falar com Jesus exige vigiar contra essa dispersão. É por isso que orar é treino. Cada vez que você volta ao foco, você vence uma batalha invisível. E aqui vem algo libertador. Você não precisa sentir-se digno para falar com Jesus. Esse talvez seja o maior obstáculo de todos. Quantos já disseram: não posso orar, errei demais? Murray era claro. Oração não nasce da dignidade humana, mas da graça divina. Se fosse sobre merecimento, ninguém oraria. Oramos justamente porque precisamos de misericórdia. Esse é o segredo. Quanto mais indigno você se sente, mais urgente é orar. É na fraqueza que a graça se manifesta. Outra ilusão comum é pensar que oração é uma via de mão única, só você falando. Murray quebrou isso. Oração é diálogo. Mas atenção, o jeito de Deus falar nem sempre é como esperamos. Muitas vezes ele fala em pensamentos suaves, em um versículo que surge em um detalhe do dia. Falar com Jesus é treinar o ouvido interior para reconhecer essas respostas sutis. E aqui está a quebra de padrão. Não espere vozes estrondosas. Espere sussurros. Deus prefere o íntimo ao espetacular. Você talvez imagine que precisa separar grandes blocos de tempo para orar, senão não vale. Mas o manual mostra outra rota. Comece pequeno, mas constante. 3 minutos, 5 minutos, repetidos todos os dias, valem mais do que 1 hora rara feita de vez em quando. Murray ensinava que consistência vence intensidade esporádica. É como gotas de água que, dia após dia, esculpem a pedra. O segredo não é começar gigante, é começar fiel. Você cresceu acreditando que falar com Jesus exige palavras bonitas.
Mas aqui está a primeira ferida exposta. Ele não precisa da sua eloquência. Precisa da sua nudez espiritual. Andrew Murray foi direto. O que move o coração de Cristo não são frases decoradas, mas uma alma rasgada que se apresenta como está. A oração mais poderosa pode ser apenas um suspiro, uma lágrima, ou até mesmo um silêncio carregado de verdade. Essa é a facada que corta a ilusão. Quanto mais simples você for, mais profundo será o encontro. Outro erro gravíssimo que todos cometem: achar que falar com Jesus é contar tudo. Isso parece espiritual, mas na raiz é egoísmo. Murray dizia: Jesus já sabe tudo. Você não ora para informá-lo, ora para se render. A quebra de paradigma está aqui. Oração não é desabafo terapêutico, é entrega absoluta. O que transforma não é a lista de palavras, mas a decisão de parar de lutar contra ele. Você não precisa despejar o mundo inteiro, precisa apenas entregar a chave da casa. Você provavelmente acredita que fé é sentir certeza. Não. Murray destrói isso. Fé é obedecer mesmo sem sentir nada. Falar com Jesus não é esperar sinais sobrenaturais a cada momento, é manter-se firme quando tudo parece vazio. O verdadeiro manual ensina: quando você não sente nada, continue. Esse é o teste. A fé que floresce no deserto é mais preciosa que qualquer milagre instantâneo. Se você só fala com Jesus quando sente, não é fé, é emoção travestida de devoção. E se eu te dissesse que a oração mais ouvida não é a que você mais insiste, mas a que você mais desiste? Parece absurdo, mas Andrew Murray afirmava que muitas vezes, só quando você para de impor sua vontade, a resposta desce. É como soltar uma corda que você estava puxando sozinho. Enquanto você tenta controlar, atrapalha. Quando solta, Deus age. Essa é a facada no peito. A oração que move o céu não é a mais repetida, é a mais rendida. Outro mito devastador é achar que falar com Jesus é sempre pedir ajuda. Não. Murray dizia que oração verdadeira é muitas vezes adoração pura. Não pedir nada, não reclamar nada, apenas contemplar quem Ele é. E isso parece inútil para uma mente condicionada a resultados, mas é aí que o milagre acontece. Quando você para de usar a oração como ferramenta e começa a vivê-la como amor. Esse é o portal da intimidade. Olhar para Jesus, não para receber, mas para ser consumido pela presença. Você já foi ensinado a orar com pressa? 10 minutos, 15 minutos, um checklist rápido. Andrew Murray rasgava esse conceito. Ele dizia que oração exige tempo de qualidade. E qualidade não é quantidade de palavras, é profundidade de atenção. 5 minutos inteiros de coração rasgado valem mais que 1 hora de distração. Quebra de padrão. Oração não se mede no relógio, mas na intensidade da presença. O problema nunca foi tempo curto, mas atenção quebrada. Agora, ouça isso. Falar com Jesus não é tentar abrir o coração de Deus, é deixar que Ele abra o seu. Você achou que era você quem batia a porta, mas o manual mostra: é Ele quem sempre bateu primeiro. Oração não é esforço para subir, é rendição para deixar descer. Esse choque muda tudo, porque você percebe que nunca começou a orar sozinho. Sempre foi resposta a um convite. Você não chama Jesus, Ele já chamou você antes. Outra inversão. Muitos acreditam que quanto mais intensa a oração, mais perto de Jesus. Murray corta isso. Intensidade não é volume, é consistência. Você pode gritar e não mover nada, ou pode sussurrar diariamente e mover o céu inteiro. O segredo não está no fogo do momento, mas na chama que não se apaga com o tempo. Essa é a marca da vida devocional. Não fogos de artifício, mas brasas que queimam silenciosamente e nunca se apagam. E aqui vem uma revelação que corta a carne. A oração mais transformadora não é aquela em que você pede vitória, é aquela em que você aceita perder. Andrew Murray dizia que muitas vezes Jesus responde matando nosso orgulho, não realizando nossos desejos. Isso soa duro, mas é libertador.
Você achava que oração era a ferramenta para conquistar, mas descobre que é a espada para crucificar seu ego. Quanto mais você morre, mais Cristo vive em você. Essa é a oração que gera santidade. Você foi condicionado a achar que oração é falar o tempo todo. Mas Murray quebrou esse vício. Oração madura é aprender a se calar. Porque quem fala demais não ouve, e o silêncio não é vazio. É o lugar onde a voz de Deus se torna audível. A prática é simples e brutal. Cale-se. Apenas esteja ali. Não tente encher o espaço. Deixe que o Espírito encha você. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque o silêncio revela o que a distração escondia. Mas é nele que o encontro acontece. Outro paradigma quebrado. Oração não é sempre consolo. Muitas vezes é confronto. Jesus não vem apenas para te abraçar, vem para te transformar. E transformação dói. Andrew Murray dizia que a oração autêntica muitas vezes revela em nós o que não queremos encarar. Orgulho, preguiça, rebeldia. É por isso que muitos fogem do quarto secreto. Porque falar com Jesus não é anestesia, é cirurgia. Mas quem aceita ser operado pelo Espírito, descobre uma liberdade que não pode ser descrita em palavras. E você precisa saber disso. A oração mais poderosa não depende da sua voz, mas da sua rendição. Andrew Murray dizia que às vezes basta cair de joelhos e permanecer ali. O corpo fala quando a boca se cala. Uma postura de entrega já é uma oração inteira. Isso quebra outro mito. Você não precisa inventar frases novas todos os dias, precisa viver rendição todos os dias. A oração que transforma não é a que impressiona, mas a que entrega. Agora, algo que quase ninguém te disse. Orar não é buscar uma experiência espiritual exótica. Murray alertava. Buscar sensação pode ser armadilha. O objetivo da oração não é sentir poder, é conhecer Cristo. Se vier calor, paz, visões, receba. Mas se não vier nada, continue. Porque a maior experiência não é emocional, é existencial. É saber que você pertence a Ele, mesmo no silêncio mais seco. Oração não é vício de sensações, é pacto de fidelidade. E aqui está uma facada que corta fundo. Muitas vezes, você não será transformado na oração, mas depois dela. Murray dizia que o poder da oração não é apenas no momento, mas no eco. Você ora pela manhã e, sem perceber, à tarde age diferente. Você pediu paciência e só descobre o fruto quando alguém te irrita e você não explode. A oração silenciosa se revela no cotidiano. Esse é o teste real, não o que você sente orando, mas quem você se torna vivendo. Outro mito: orar é repetir até convencer. Não, Jesus mesmo disse, não usem de vãs repetições. Andrew Murray explicava que a repetição só tem poder quando vem de coração quebrantado, não de superstição. O manual ensina, repetir pode ser poderoso, mas apenas quando cada repetição carrega entrega. O que conta não é quantas vezes você diz, mas quanta vida existe em cada vez. Uma única palavra pode rasgar o céu se vier com sangue da alma. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Oração não é individualismo espiritual. Murray dizia que a verdadeira oração sempre se abre em intercessão. Você não fala só por você, você fala com Cristo pelos outros. Esse é o ponto mais esquecido do manual. Quando você ora apenas por si, sua vida espiritual encolhe. Quando você ora pelos outros, sua alma expande. O paradoxo é que quanto mais você doa suas orações, mais abundância espiritual você recebe. Outra quebra de paradigma. Muitos acham que oração é começar com força, mas Murray dizia que o segredo está em terminar com rendição. Você não precisa encerrar como vencedor, precisa encerrar como filho. Falar com Jesus é encerrar a oração com a frase que resume todo o manual. Seja feita a tua vontade. Não existe oração mais poderosa. Não porque garante tudo o que você quer, mas porque garante tudo o que você precisa. Esse é o final que sempre abre um novo começo. E aqui está o corte mais profundo.
Oração não é uma atividade religiosa, é respiração da alma. Quem não ora, sufoca. Quem ora, respira. Andrew Murray deixava claro: se você trata a oração como obrigação, nunca vai sustentar. Mas se trata como necessidade vital, jamais vai deixar de praticar. Você não se lembra de respirar, você apenas respira. Assim deve ser sua conversa com Jesus. Natural, constante, inevitável. Oração é vida, não evento. Você acha que orar é uma prática opcional, quase um acessório da fé. Mas Murray expõe o corte mais duro. Oração não é disciplina, é sobrevivência. A alma que não fala com Jesus apodrece, mesmo que ainda carregue Bíblia debaixo do braço. Essa é a revelação que poucos aceitam. Não existe crente fraco de oração, existe crente morto. Você pode cantar, pregar, estudar, mas se não falar com ele, tudo se torna performance vazia. Outro engano comum é pensar que oração é uma escada para subir até Deus. Murray mostra o oposto. É o canal para permitir que ele desça até você. Você nunca subirá ao céu pelo esforço, mas pode abrir espaço para que o céu entre na sua carne. Essa é a quebra radical. Oração não é ascensão humana, é invasão divina. Cada vez que você fala com Jesus, o invisível invade o visível, o eterno toca o temporário, e o humano é invadido pelo divino. Você provavelmente imagina que oração é uma prática individualista, centrada no seu quarto secreto. Mas Murray rasga essa visão estreita. Quem ora de verdade, nunca ora sozinho. O Espírito Santo intercede em você, Cristo intercede por você, e anjos se movem em torno de você. O manual revela um choque. Quando você se ajoelha, você nunca está só. Uma assembleia invisível se levanta no mesmo instante e o universo espiritual se reconfigura ao redor da sua entrega. Aqui está algo que desestabiliza. Você sempre achou que oração é o momento em que você entra na presença de Deus. Murray corta essa ideia pela raiz. Você nunca saiu da presença. A oração não cria a presença, apenas desperta sua consciência dela. Essa mudança de paradigma é brutal, porque elimina a desculpa de que não sinto Deus perto. Ele já está aí. O que falta não é presença, é percepção. O manual ensina: oração não é buscar, é despertar. Outro mito: pensar que oração é sempre confortável, doce, aconchegante. Murray expõe a faca. Oração real, muitas vezes, é uma guerra brutal contra si mesmo, não contra demônios externos, mas contra o orgulho, a vaidade, a incredulidade que vivem dentro de você. Essa é a batalha mais dura. Orar até que sua carne se dobre, até que seu eu se renda. Por isso muitos desistem, porque esperavam flores e encontraram espinhos. Mas é nesse campo de batalha que a vitória verdadeira acontece. Você acha que oração depende de ambiente perfeito? Silêncio, música suave, quarto escuro. Murray destrói essa ideia. Oração autêntica não depende do cenário, mas do coração. Jesus orava em desertos, barcos, jardins, montanhas. Se você precisa de cenário para orar, não está orando, está encenando. Quebra radical. O lugar não santifica a oração. É a oração que santifica o lugar. Onde você fala com Cristo, aquele espaço se torna altar, seja cozinha, ônibus ou prisão. Agora ouça isso. Você acredita que oração é apenas expressão de amor a Deus? Murray vai mais fundo. Oração é o lugar onde o amor dele é derramado sobre você. Você nunca será capaz de amar o suficiente até ser amado no secreto. O manual mostra: cada oração verdadeira é menos sobre o quanto você dá e mais sobre o quanto você permite receber. Quebra de ego. Oração não é sua grande declaração de devoção. É a aceitação de que você só existe porque Ele primeiro te amou. Você foi ensinado que oração é pedir até conquistar. Murray quebra esse sistema. Oração é permanecer até ser transformado.
O verdadeiro fruto não é a bênção que você recebe, mas o caráter que você ganha. A facada aqui é clara. Deus não está interessado em responder pedidos que mantêm você no mesmo estado. Ele usa a oração para reconstruir sua identidade. Por isso, muitas respostas parecem tardar. Porque a oração não molda Deus ao seu desejo, molda você ao desejo dele. Outro choque. Você sempre acreditou que orar é falar. Murray afirma: a oração mais madura é escutar. Você pode gastar horas falando e nunca sair transformado, mas 1 minuto ouvindo a voz de Cristo pode rasgar uma vida inteira. Esse é o ponto. Você não foi criado para dominar a conversa, mas para se alinhar ao Verbo eterno. O manual ensina: oração não é monólogo, é comunhão. E quem não aprende a ouvir, jamais conhecerá a intimidade verdadeira. E aqui está uma facada inesperada. Você acha que oração é momento separado da vida, mas Murray revela que oração verdadeira é vida inteira em estado de comunhão. O erro está em achar que você precisa entrar e depois sair da oração. Quem vive o manual descobre que respira Jesus o tempo todo. A diferença não é entre orar e viver, é entre viver consciente ou inconsciente. O manual destrói fronteiras. Sua vida se torna oração ininterrupta, mesmo lavando pratos ou andando na rua. Você acredita que oração é sobre força espiritual, mas Murray quebra o mito. Oração verdadeira nasce da fraqueza. Só quem reconhece que não pode é capaz de clamar de verdade. A oração dos fortes é ruído. A dos fracos é flecha certeira. A grande revelação: Deus não resiste à vulnerabilidade. A oração que fere o céu é aquela que sai de um coração quebrado que admite: sem ti, eu nada posso. Força não impressiona. Fraqueza rendida move montanhas. Outra revelação brutal: você acha que oração é busca de bênção. Murray mostra que oração é escola de renúncia. Cada vez que você fala com Jesus, ele mata algo do seu apego ao mundo. Você pensou que estava acumulando, mas estava perdendo. E perder, aqui, é ganhar. Essa é a matemática do reino. A cada oração, você morre um pouco mais para o transitório e nasce mais para o eterno. Quem não aceita morrer em oração nunca descobrirá o poder da ressurreição interior. Você já imaginou que oração é algo que você faz por iniciativa própria? Mas Murray confronta: toda oração autêntica é resposta a um chamado de Deus. Você não ora porque decidiu, você ora porque foi atraído. Isso quebra a arrogância espiritual, porque revela que até sua oração é graça. Se você busca, é porque foi buscado primeiro. O manual mostra: oração nunca começa em você, sempre começa em Cristo. Essa consciência destrói o orgulho e gera humildade radical. Agora veja isso. Muitos pensam que oração é um meio de manipular resultados. Mas Murray revela: oração não é manipulação, é alinhamento. Oração não faz Deus se curvar ao seu desejo, faz você se curvar à vontade dele. E essa é a verdadeira libertação: parar de orar para que tudo dê certo e começar a orar para que tudo seja certo em Cristo. O choque está em perceber que a vitória não é ter seus pedidos atendidos, mas se tornar o tipo de pessoa que deseja o que Deus deseja. Você acha que oração é disciplina que gera espiritualidade? Murray vira a mesa. Espiritualidade autêntica é que gera oração. O problema não é não orar porque não tem disciplina. É não orar porque não tem vida. Oração não é treino árduo, é fruto de uma raiz viva. Se não há desejo de orar, o problema não é falta de método, é falta de vida em Cristo. A facada é direta. Oração não se força, se flui. Onde há raiz em Jesus, a oração brota inevitavelmente. Outro engano: achar que oração precisa ser sempre emocional. Murray mostra que as orações mais profundas muitas vezes parecem secas. E é nesse aparente vazio que você prova a pureza da fé. Porque quando o coração não sente, mas a boca ainda confessa, é aí que a fidelidade é testada.
Você não ora porque sente, ora porque crê. Essa é a facada que divide os superficiais dos íntimos. Só quem continua no deserto descobre o valor da água viva. Agora escute. Você pensa que a oração mais eficaz é a mais longa. Murray desmonta. A eficácia não está na extensão, mas na conexão. Uma única frase, dita em verdade, pode abalar o inferno inteiro. A oração do ladrão na cruz, "Lembra-te de mim", mudou a eternidade dele em segundos. O manual ensina. Não é a quantidade de palavras, é a qualidade da rendição. O que transforma não é falar muito, é falar com entrega total. Você acredita que oração é conversa entre iguais. Murray corta essa ilusão. Oração é encontro entre criatura e Criador. Você não entra como parceiro de negociação, mas como pó diante da glória. Isso não é para te humilhar, mas para te libertar do fardo de tentar controlar Deus. A verdadeira oração nasce quando você entende sua pequenez e ainda assim percebe que foi chamado a falar com aquele que sustenta o universo. Essa consciência mata o orgulho e acende a reverência. Outro choque necessário. Você imagina que oração é uma prática que garante proteção contra sofrimento. Murray destrói essa falsa segurança. Oração não é blindagem contra a dor, é fortalecimento para atravessá-la. Jesus orou no Getsêmani e mesmo assim enfrentou a cruz. A oração não removeu o cálice, mas deu força para bebê-lo. Esse é o corte cirúrgico. Oração não serve para escapar da vida, serve para suportá-la com dignidade e glória. E aqui está a revelação final deste trecho. Você achava que oração era um meio para alcançar respostas. Murray expõe a verdade. Oração é o próprio fim, porque o maior presente não é a resposta que vem, é a presença que permanece. O manual mostra que, no fim, você não ora para receber algo, mas para ser alguém. Alguém que vive em Cristo e Cristo vive nele. Oração é o lugar onde sua identidade é selada. Esse é o segredo que ninguém te contou. A resposta é Ele. Você foi ensinado a pensar que oração é um ato humano subindo para o céu, mas Murray abre um corte. Oração é o próprio céu descendo sobre você. Isso muda tudo. Não é você que precisa quebrar o silêncio do alto. É Deus que já está sussurrando e sua oração apenas alinha sua frequência. A ilusão era imaginar que o esforço humano constrói a ponte, quando na verdade a ponte já foi lançada por Cristo. Oração não é subida, é acolhimento. Muitos acreditam que oração se resume a pedir coisas. Murray destrói esse conceito infantil. Orar não é preencher uma lista de supermercado celestial. É submeter sua lista à lista de Deus. Quando você entra na verdadeira oração, não é sua vontade que se impõe, é a dele que se revela. Isso desmonta o ego espiritual e expõe a raiz do discipulado. Quem fala com Jesus não tenta convencer, mas ser convencido. Oração não é insistência, é rendição. Talvez você pense que precisa sentir algo extraordinário para saber que orou de verdade. Murray corta isso sem piedade. Oração não é medida por emoção, mas por entrega. O coração pode estar frio, os olhos secos, mas se a alma se curva, a oração foi real. Aqui está a quebra radical. Sentir não é a evidência. Obedecer é. Orar não é produzir fogo artificial de emoção. É manter a chama acesa mesmo na escuridão. Você cresceu acreditando que oração é sobre o tempo que você dá a Deus. Murray te vira ao avesso. Oração é sobre o tempo que Deus dá a você. Quando você dobra os joelhos, não está oferecendo minutos a Ele. Está sendo presenteado com instantes que atravessam a eternidade. Cada segundo em oração vale mais que anos sem ela. A facada é clara. Você não gasta tempo orando. Você é resgatado do tempo pela oração. Outro engano, achar que orar é sempre falar muito. Murray mostra que, na maioria das vezes, as maiores orações são silenciosas. O silêncio que escuta mais do que fala, que respira mais do que explica, que aguarda mais do que exige.
A quebra é dolorosa. Você aprendeu a medir oração pela verborragia, mas Deus mede pelo espaço que você dá para Ele falar. Às vezes, o fica em silêncio é a oração mais profunda que o céu pode ouvir. Aqui está outra revelação. Oração não é refúgio para fugir da vida, mas laboratório para enfrentá-la. Jesus saiu da oração para encarar a cruz, não para escapar dela. Se sua oração te afasta da realidade, ela é ilusão. Mas se te lança de volta ao mundo com coragem, então é autêntica. Murray mostra o choque. Orar não é anestesia espiritual, é treinamento de guerra. Quem ora de verdade sai pronto para morrer, não apenas para viver confortável. Você acredita que oração é privilégio dos mais santos? Murray desarma essa mentira. Oração é a única arma dos mais fracos. Não é diploma espiritual que te dá acesso a Deus, é justamente sua carência. É o necessitado, o quebrado, o sujo, que pode clamar com mais poder, porque nada o impede de depender totalmente. Essa é a inversão. Quanto mais falho você se reconhece, mais legítima é sua voz no trono. Oração não é mérito, é graça escancarada. Talvez você ainda veja a oração como disciplina chata, um fardo pesado que precisa ser cumprido. Murray mostra a faca. Oração é prazer secreto para quem descobriu a fonte. O peso existe apenas para quem ainda não provou. O manual revela o paradoxo. Quem se força, se cansa. Quem experimenta, se vicia. Porque o coração que provou o doce da presença já não consegue mais voltar para o amargo do silêncio. A disciplina se transforma em deleite. Outro choque. Você sempre imaginou que oração é uma chave para abrir portas. Murray quebra isso. Oração é o próprio lugar onde você descobre que não existem portas para Deus. Não é sobre liberar acesso a algo bloqueado, mas sobre perceber que em Cristo tudo já foi aberto. A oração não cria caminhos, apenas revela que o caminho já está vivo. A revolução é simples e brutal. Você não ora para abrir, ora para ver. Agora, pense nisso. Você imaginava que oração é algo que se aprende com técnicas. Murray expõe: oração não é técnica, é relacionamento. Não é um conjunto de métodos que destravam resultados. É uma vida de intimidade que transforma a essência. O problema não é não saber orar, é não querer estar com Ele. A oração não é sobre como fazer, mas sobre com quem estar. Quando o quem é resolvido, o como se dissolve. Você acreditava que oração é prática solitária. Murray vira o jogo. Oração é ato coletivo, mesmo no secreto. Toda vez que você ora, seu clamor se junta a uma corrente invisível de santos, vivos e mortos que intercedem junto com você. O manual mostra que oração nunca é isolada, é coral. Sua voz se soma a vozes que você nunca ouviu, mas que ecoam no mesmo espírito. Isso destrói a ilusão da solidão espiritual e te faz parte de uma assembleia eterna. Outro mito perigoso: pensar que oração é moeda de troca. Murray desarma. Oração não compra nada. Oração te quebra até você parar de negociar. Não existe barganha com Deus, só entrega. Se você ainda ora esperando trocas, você não entendeu nada. O manual expõe a ferida. Deus não é caixa eletrônico, é Pai. E Pai não responde com base em depósito, mas em amor. Quem tenta comprar respostas nunca experimenta o peso da graça. Agora veja essa facada. Muitos pensam que oração é sobre mudar circunstâncias. Murray mostra que oração é sobre mudar consciências. Circunstâncias podem demorar anos para alterar, mas sua percepção pode mudar em segundos. E quando a consciência muda, a circunstância já não tem o mesmo poder. Oração não é mágica que mexe no mundo externo, é fogo que remodela o mundo interno. A maior vitória não é o milagre que acontece fora, mas o que explode dentro. Você cresceu ouvindo que oração é sempre debaixo de palavras bonitas. Murray corta: a oração mais honesta muitas vezes é feia, crua, carregada de lágrimas e confissão. É grito de desespero, é silêncio sufocado, é gemido inarticulado.
O manual revela que Deus prefere um coração nu a uma boca polida. Você pode enganar pessoas com retórica, mas no secreto só entra quem se despe da performance. Essa é a oração que atravessa o céu. A verdade nua. Outro engano. Pensar que oração é resultado de vontade forte. Murray expõe. Oração nasce da vontade rendida. Quanto mais você tenta orar pela força, mais se cansa. Mas quando se rende e admite que não sabe como, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Esse é o choque. Sua oração mais eficaz não vem do que você diz, mas do que o Espírito geme dentro de você. É a oração que nasce do fim da sua força. Agora entenda. Você acha que oração é sempre sobre pedir. Murray mostra que oração mais profunda é sobre agradecer antes de ver. É um ato de fé que diz, já recebi, antes que qualquer evidência apareça. Esse é o paradoxo. Oração que agradece antes é a oração que revela confiança radical. Não é positivismo, é entrega. O manual revela, o coração que agradece antes de ver, já habita no futuro que Deus prometeu. Talvez você imagine que oração é algo para momentos específicos de crise. Murray corta essa visão. Oração é estado contínuo. Não é ferramenta de emergência, é respiração da alma. Se você só ora em crise, sua alma está morrendo sufocada. O manual expõe. Oração não é kit de primeiros socorros, é oxigênio constante. Você não sobrevive sem respirar, porque acha que pode viver sem orar. O paradoxo é simples. Oração é sobrevivência, não luxo. Outro choque. Você acredita que oração serve para conquistar coisas externas. Murray mostra que oração serve para perder a si mesmo. Quanto mais você ora, menos sobra de você e mais de Cristo aparece. Oração verdadeira é processo de desaparição. Você vai se esvaziando até que já não sabe onde termina você e começa ele. Essa é a glória escondida. Orar é deixar de existir para se tornar um só com Cristo. Você foi condicionado a pensar que oração depende da sua dignidade. Murray destrói isso. Oração depende da dignidade de Cristo. Você nunca será digno o suficiente, nunca estará limpo o bastante, nunca alcançará a altura suficiente. O que abre o caminho não é seu mérito, mas o sangue derramado. A facada aqui é dura. Você não ora porque é bom, você ora porque Ele é bom. O manual ensina que a confiança está no mediador, não em você. E aqui está a revelação final deste trecho. Você sempre pensou que oração é prática, que começa e termina. Murray mostra que oração não termina nunca. Você acha que fecha os olhos e acabou, mas na verdade ela continua ecoando dentro de você, atravessando dimensões, tocando lugares que você não imagina. Essa é a última quebra. Oração não é ato finito, é reverberação eterna. Quem fala com Jesus nunca para de falar, porque a conversa continua no invisível. Você foi ensinado a pensar que oração é sobre pedir coisas materiais, confortos ou proteção. Murray rasga essa ilusão. Oração é campo de morte e ressurreição interior. Cada palavra proferida, cada suspiro silencioso, é lâmina que corta seu orgulho, seu apego e sua ilusão de controle. Você acha que pede para mudar o mundo externo, mas na verdade está sendo transformado por dentro. O choque é brutal. Oração é mais sobre morrer para si mesmo do que sobre conquistar bênçãos externas. Talvez você imagine que oração depende de emoção intensa, lágrimas e arrebatamento. Murray desfaz esse mito. Oração verdadeira muitas vezes se dá no deserto seco da alma. O coração pode estar árido, os lábios trêmulos, mas a entrega sincera atravessa o céu. A quebra é clara. O calor emocional não garante presença, apenas a rendição. Você aprendeu a medir oração pelo fogo que sente, mas a verdade é que o fogo que consome você vem da obediência silenciosa. Você acredita que orar é se elevar ao divino,
Mas Murray mostra que a grande facada está no inverso. É permitir que o divino desça em você. A oração não é ponte para alcançar Deus. É receptáculo para que Ele se revele. Cada instante de diálogo com Cristo traz uma invasão do eterno no temporário, e a transformação começa de dentro para fora. A mudança radical. Não é você que sobe até Deus, é Ele que desce até sua carne. Outro engano: pensar que oração é um ato de esforço humano, feito com força de vontade. Murray corta essa ilusão. Oração autêntica nasce da fraqueza reconhecida, do desespero confesso, do nada absoluto. Quanto mais você se percebe incapaz, mais poderosa sua voz se torna no trono. Aqui está a virada paradigmática. Oração não é sinal de força espiritual, é prova de dependência total. Os fracos é que clamam com precisão cirúrgica e alcançam o céu. Você imagina que oração é prática separada da vida cotidiana. Murray expõe o corte. Oração é vida. Não existe momento que não seja oportunidade de falar com Jesus. Você pode lavar pratos, caminhar na rua ou sentar no ônibus. Se estiver consciente, cada respiração pode ser oração. A grande revelação: a oração não é uma pausa da vida, é o compasso que dá ritmo à vida inteira. Quem compreende isso nunca mais será o mesmo. Talvez você ache que oração precisa de palavras longas, eloquentes, repletas de devocionais. Murray desfaz essa ilusão. Oração pode ser um gemido silencioso, um suspiro profundo, uma frase curta dita com total entrega. O que importa não é o comprimento ou a retórica, mas a profundidade do coração. O manual revela: a oração que atravessa o céu muitas vezes é a que você mal consegue pronunciar, mas que nasce da alma despida de pretextos. Outro mito comum: pensar que oração é para obter respostas imediatas. Murray corta isso. Oração é escola de paciência e transformação interna. Você não ora para que Deus execute um pedido rápido, mas para que sua percepção se alinhe com a vontade dele. A facada é brutal. A verdadeira oração não é instrumento de conquista, é processo de remodelagem. Quem deseja respostas instantâneas perde a chance da metamorfose interior. Você acredita que oração é sobre controlar o destino. Murray desfaz essa mentira. Oração é sobre entregar o controle. Quanto mais você insiste em usar a oração como instrumento de manipulação, mais ela escapa das suas mãos. O paradoxo é intenso. Você nunca controla Deus, mas ao se render, descobre que o invisível passa a trabalhar dentro de você. A oração que muda a vida não é sobre domínio, é sobre alinhamento radical. Outro engano: achar que oração é confortável, doce e agradável. Murray revela que oração verdadeira muitas vezes dói. Dói cortar padrões de ego, romper hábitos de complacência, abrir mão do controle ilusório. A oração não promete conforto imediato, mas gera transformação profunda. Você pensava que orar seria repouso. Murray mostra que é travessia, e é nessa travessia que sua alma nasce para uma nova dimensão. Você imagina que oração depende de condição externa: silêncio, ambiente favorável, livro sagrado aberto. Murray desfaz isso. Oração acontece no espaço interior, independente do externo. Até o caos pode se tornar altar se o coração se curva. A grande quebra: o lugar não faz a oração faz o lugar sagrado. Quem entende isso nunca mais dependerá de cenário para falar com o Eterno. Talvez você acredite que oração é mero ritual religioso. Murray corta essa ilusão. Oração é encontro de almas, conexão direta com Cristo. Não é forma, é essência. Você não entra em oração para cumprir dever, mas para existir em presença viva. A facada: o formalismo nunca atravessa o céu, apenas a entrega total. O manual revela: oração não é hábito, é estado de ser. Outro choque:
Pensar que oração é sobre pedir proteção ou bênçãos externas. Murray mostra que oração é transformação interna. O que muda o mundo não é o pedido, mas o ser que ora. Cada palavra sincera, cada momento de rendição molda caráter, coragem, visão e discernimento. Quebra de paradigma. Oração não muda o cenário, muda quem observa o cenário. Você acredita que oração é prática solitária? Murray revela: oração é ato coletivo, mesmo que ninguém veja. Toda vez que você ora, sua voz se une à corrente espiritual invisível que intercede junto com você. O manual mostra que a oração nunca é isolada, é coral. Essa consciência desmonta a ilusão de solidão e conecta sua alma à eternidade. Talvez você imagine que oração é garantia de conforto espiritual. Murray desfaz. Oração é treinamento de guerra interior. Não remove a dor, mas dá força para atravessá-la. Jesus orou no Getsêmani e ainda enfrentou a cruz. A facada radical. Oração não te salva da dor, te salva em meio à dor. Quem entende isso nunca mais teme desafios. Outro mito: acreditar que oração é sobre acumular méritos diante de Deus. Murray destrói essa crença. Oração é expressão de dependência, não de mérito. Não há escalada espiritual. Há entrega contínua. Quanto mais você se reconhece insuficiente, mais poderosa sua oração se torna. O manual revela: a verdadeira intimidade nasce da humildade absoluta. Você acha que oração é prática eventual? Murray mostra que oração é estado permanente. Não existe tempo de orar e tempo de viver. Quem desperta para isso, percebe que cada respiração pode ser diálogo com Cristo. Quebra de paradigma. Oração não é atividade, é essência. E essa essência transforma cada momento em eternidade. Talvez você pense que oração é sobre o que você diz. Murray corta. Oração é sobre quem você é. Palavras podem ser vazias, mas a presença sincera do coração atravessa o céu. A facada é cirúrgica. A autenticidade interna é que move montanhas, não a eloquência verbal. Quem entende isso jamais retorna à superficialidade. Outro choque: acreditar que oração é conforto psicológico. Murray revela que oração é exposição absoluta, entrega total. Você não entra em oração para se sentir bem, mas para morrer ao eu e ressurgir em Cristo. Quebra paradigmática. A oração que incomoda, desafia e corta é a que produz transformação real. Você imagina que oração é opcional. Murray expõe a verdade. Oração é respirável. Sem ela, a alma sufoca. Não é luxúria espiritual, é sobrevivência. Quem negligencia o diálogo com Jesus caminha na sombra da própria inércia. Facada direta. Oração não é alternativa, é vida. Outro engano: achar que oração depende da fé perfeita. Murray destrói. Oração começa na fé mínima que se rende. Não espere acreditar totalmente. Comece onde está, reconhecendo que não tem forças. O manual mostra: Deus recebe a oração do fraco que se entrega, não do forte que se vangloria. Finalmente, você pensa que oração é limitada a momentos específicos. Murray corta. Oração transcende tempo, espaço e circunstâncias. É fluxo contínuo de vida que se conecta com o eterno. Cada palavra, mesmo sussurrada, reverbera na eternidade. A facada final: quem aprende a falar com Jesus, aprende que a conversa nunca termina, porque a presença dele é infinita. Você pensa que oração é só questão de disciplina ou rotina. Murray destrói essa ideia. Oração é transformação instantânea do ser. Não é sobre marcar tempo, é sobre marcar território interior. Cada momento de entrega muda a química da alma, ativa percepções adormecidas e acende sentidos que você nem sabia existir. A facada é clara: oração não é obrigação, é catalisador de vida nova. Quem entende isso nunca mais encara a oração como dever, mas como renascimento.
Talvez você imagine que oração é ato solitário e silencioso. Murray corta essa visão. Oração é diálogo vivo, muitas vezes ruidoso, caótico, intenso. Nem sempre é contemplativa, às vezes é berrante, gemida de alma, imploração que atravessa a densidade do mundo. Quebra paradigmática. Não existe regra de etiqueta, existe sinceridade. A presença de Jesus responde à alma verdadeira, não à forma perfeita. A autenticidade é a única ponte entre você e o divino. Você acredita que orar é pedir soluções externas? Murray revela: oração é instrumento de reforma interior. O que muda o mundo não é o clamor, mas a transformação que acontece no seu caráter. Quanto mais você se entrega, mais os padrões invisíveis da alma se rearranjam. A ruptura. Não é Deus que precisa ser convencido, é você que precisa ser reconfigurado. Orar é morrer para velhos hábitos e ressurgir em alinhamento com o Espírito. Talvez você ache que oração precisa de palavras bonitas ou longas. Murray desfaz isso. Oração é gemido de presença. Pode ser um suspiro, uma frase curta, um olhar interno. O que atravessa o céu não é a eloquência, é a honestidade. O paradoxo: quanto mais simples, mais poderosa. Palavras não movem montanhas, corações rendidos sim. Quem compreende isso, aprende a orar sem medo da pobreza verbal. Você cresceu pensando que oração é algo separado da vida prática. Murray corta essa ilusão. Oração é vida vivida. Lavar louça, caminhar, enfrentar conflitos, todos esses momentos podem ser orações. O espaço sagrado não é externo, é interior. Quebra radical. Não espere isolamento para orar. Cada gesto cotidiano pode se tornar altar se houver entrega. A vida e a oração se tornam inseparáveis. Outro engano: achar que oração só existe quando você se sente espiritualmente preparado. Murray desmonta. Oração verdadeira surge justamente na fraqueza, na impotência, na confissão de incapacidade. Quanto mais você percebe que nada pode, mais poder sua oração ganha. O choque é brutal. Força e competência não criam poder de oração. Reconhecimento da fragilidade, sim. Você acredita que oração é sobre solicitar bênçãos ou proteção. Murray revela que oração é a arte de perder o ego. Cada entrega elimina camadas de autoimportância, expectativas e ilusões. Quanto mais você ora, menos você existe, mais Cristo se revela. A ruptura paradigmática. Oração não é instrumento de ganho, é veículo de dissolução do eu. Quem experimenta entende que perder é a forma de ganhar eternidade. Talvez você pense que oração é sobre insistência até receber respostas. Murray corta isso. Oração é alinhamento, não pressão. A persistência não é sobre forçar Deus, mas sobre moldar o coração para perceber a presença dele. Facada cirúrgica. Orar não é bater a porta, é abrir-se para ser atravessado pelo que já existe. Quem entende isso nunca mais se frustra com silêncio aparente. Você imagina que oração é confortável. Murray destrói. Oração dói, corta, queima velhos hábitos, quebra paradigmas. É travessia que desgasta a carne, mas alimenta o espírito. Quem busca conforto em oração não encontra profundidade. O choque. Oração verdadeira desafia, incomoda, rasga ilusões e deixa a alma crua, pronta para renascer em Cristo. Outro mito: achar que oração depende de fé plena. Murray revela que oração nasce na fé mínima que se entrega. Nem é sobre crer forte, mas sobre se render. Quanto mais você admite não saber, mais a intercessão do Espírito trabalha por você. Quebra paradigmática. A força não gera oração poderosa, a rendição sim. Quem compreende isso nunca mais espera confiança perfeita. Você pensa que oração é apenas técnica ou método. Murray corta. Oração é essência viva, não instrução mecânica. Aprender regras não garante alinhamento, sentir a presença de Cristo sim. A facada. Quem tenta dominar a oração pela técnica perde a espontaneidade do sagrado.
A verdadeira escola é o coração que escuta, não a mente que decora. Talvez você acredite que oração é ato individual. Murray revela: oração é coral, mesmo no secreto. Cada oração se conecta à corrente invisível de santos e intercessores. A grande ruptura: você nunca ora sozinho. Seu clamor é amplificado e ecoa no reino eterno. Isso desmonta a ilusão de solidão espiritual. Você imagina que oração é para momentos de crise. Murray desfaz: oração é oxigênio constante da alma, não é kit de emergência, é fluxo contínuo. Quem se limita a orar em necessidade não conhece a profundidade. A facada: oração diária molda caráter, fortalece consciência, transforma a percepção do mundo. Não é luxo, é sobrevivência espiritual. Outro engano: pensar que oração é ato passivo. Murray revela: oração exige ação interior radical. É combate contra ego, apego e padrões inconscientes. A quebra: não espere passividade ser recompensada. Orar exige movimento da alma em direção à submissão e entrega total. Você acredita que oração é sobre receber conforto psicológico? Murray corta: oração é ruptura do ego, ativação do espírito, travessia do desconhecido. Quem procura conforto encontra superficialidade. Quem busca transformação encontra presença viva. A facada: oração desafia e reformula. Talvez você ache que oração é limitada a momentos específicos. Murray revela: oração é contínua, permeando cada instante. A respiração, a caminhada, a dor, a alegria, tudo pode ser oração. Quebra paradigmática: não há tempo separado. Cada momento é altar, cada gesto é diálogo. Você pensa que oração é sobre acumular méritos. Murray desfaz: oração é reconhecimento de incapacidade e confiança na graça. Quanto mais você se sente insuficiente, mais potente é seu clamor. A ruptura: mérito não abre portas, rendição as revela. Outro mito: acreditar que oração exige perfeição. Murray corta: oração nasce da imperfeição, da confissão, do gemido interno. Quanto mais você se permite frágil, mais a presença de Cristo se manifesta. A facada: orar não é exibir perfeição, é despir-se da ilusão de controle. Você acredita que oração é ato finito? Murray revela: oração é reverberação eterna. Cada palavra, cada gesto, cada entrega continua atuando mesmo depois do silêncio. Quebra radical: oração não termina, se espalha, transforma invisivelmente. Você já foi ensinado a acreditar que oração é apenas uma formalidade espiritual, algo que se encaixa em horários e rituais. Mas Murray revela que a verdadeira oração é uma força viva que atravessa cada instante da sua existência. Não importa se você está em silêncio, em movimento, em dor ou em alegria, cada momento pode se tornar um canal direto para o divino. Você descobre que a oração não é limitada pelo tempo nem pelo espaço, que ela é tecido da alma em comunhão com o eterno, e que cada pensamento, cada respiração, cada gesto consciente pode ser uma expressão dessa conexão. Muitas pessoas acreditam que a oração é sobre falar com palavras corretas ou formas impecáveis. Mas Murray ensina que a profundidade não depende da eloquência. É a sinceridade do coração, o reconhecimento da própria fragilidade e a entrega absoluta que ativam a presença de Cristo. Você percebe que até mesmo um gemido silencioso ou um suspiro interior pode tocar o céu mais profundamente do que longos discursos espirituais. A verdadeira comunicação com Jesus não exige preparação intelectual, mas abertura genuína, uma disposição de ser atravessado pelo sagrado. Você pode pensar que a oração é apenas uma prática de conforto pessoal, um recurso em momentos de necessidade ou medo. Mas Murray mostra que ela é essencialmente transformadora. Não é o mundo externo que muda quando você ora. É você que se molda, se purifica e se eleva a dimensões que antes pareciam inalcançáveis.
Cada instante de diálogo com Jesus ativa processos internos que reformulam sua mente, seu coração e sua visão de realidade. A oração se torna, assim, não um refúgio, mas um campo de batalha onde a alma se transforma radicalmente. Muitos acreditam que a oração exige fé absoluta, mas Murray revela que a oração verdadeira nasce da mínima faísca de fé, daquele reconhecimento de impotência e de dependência. Quanto mais você admite sua incapacidade de controlar, planejar ou entender, mais espaço cria para que a presença divina flua. Você descobre que não é necessário esperar por uma perfeição interna que nunca vem. Basta abrir-se, respirar, clamar e permitir que a energia do Cristo interior atue em você, transformando seu desespero em força silenciosa. Existe a ideia de que oração precisa de silêncio externo e de isolamento, mas Murray mostra que a oração é internamente independente de qualquer cenário. Pode acontecer em meio ao caos, ao barulho, ao movimento cotidiano. O altar não é físico, ele é interno. Cada gesto, cada olhar, cada passo consciente pode se tornar um ato de comunicação com Jesus, um momento de presença absoluta. O que antes parecia distração se revela oportunidade, e você entende que cada fragmento de vida pode se tornar ponte para o divino. A maioria das pessoas acredita que oração é pedir soluções, proteção ou prosperidade, mas Murray ensina que a oração é sobretudo sobre entrega e transformação. Você não muda circunstâncias externas apenas com palavras, mas através do alinhamento do seu ser com a vontade de Deus. Quanto mais profundo o compromisso interno, mais radical a mudança de percepção, mais intensa a vivência da presença. Você percebe que a oração não é uma negociação com o universo, mas um alinhamento absoluto da alma com o que é eterno e verdadeiro. Você pensa que oração deve ser emocionalmente intensa, repleta de lágrimas e fervor. Mas Murray revela que a profundidade muitas vezes é silenciosa, firme e constante, mesmo em momentos de aparente aridez. Não é o calor emocional que produz resultado, mas a fidelidade do coração, a persistência na entrega e a capacidade de permanecer em presença, apesar do vazio. Cada instante de oração cultivado nessa fidelidade gera transformação. Mesmo quando você sente nada, mesmo quando o mundo parece indiferente. Muitas pessoas imaginam que orar é conseguir respostas rápidas ou sinais visíveis. Mas Murray ensina que o efeito mais poderoso da oração está naquilo que acontece internamente, silenciosamente, de maneira gradual e profunda. Você se transforma, se alinha, se purifica, e essa mudança silenciosa cria impactos que reverberam na sua vida inteira. Não é o pedido atendido que mede a eficácia da oração, mas a disposição de ser atravessado pelo divino, a abertura para ser moldado, mesmo sem notar mudanças externas imediatas. Você já pode ter pensado que oração exige técnicas ou fórmulas, mas Murray mostra que não há métodos universais. O que importa é o coração disposto, a mente aberta, a alma rendida. A oração é mais sobre presença do que sobre precisão. A facada é clara. Instrução intelectual ou técnica refinada não substitui a entrega, a sinceridade e a consciência de estar diante de Jesus. Quem compreende isso começa a orar com liberdade e intimidade, sem medo de não fazer certo. Murray revela que a oração não é uma atividade que se interrompe, ela permeia a vida inteira. Cada respiração, cada passo, cada decisão consciente pode ser expressão de diálogo com Cristo. Não há necessidade de esperar por momentos específicos. Você percebe que a oração é ritmo da alma, pulsação contínua, e que viver consciente é viver em oração. A descoberta muda completamente a perspectiva. A vida e a oração tornam-se inseparáveis. Você pode acreditar que oração é uma prática reservada à espiritualidade intensa, mas Murray ensina que qualquer alma sincera pode experimentar profundidade.
Não importa sua história, seus erros, seu estado emocional. A presença de Cristo atravessa qualquer limitação quando há abertura genuína. Cada tentativa de oração, mesmo tímida ou hesitante, contém potencial transformador. E cada esforço de entrega ativa mudanças internas profundas que moldam caráter, coragem e percepção. Muitas pessoas imaginam que a oração depende da repetição ou insistência mecânica, mas Murray mostra que o que produz efeito é a intenção consciente, a entrega autêntica, a atenção do coração. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade da presença e a sinceridade da alma. Você descobre que cada momento de entrega consciente é uma chama que atravessa o mundo invisível, reformando padrões mentais e abrindo espaço para a manifestação do divino em sua vida. Você pensa que oração é confortável e segura, mas Murray ensina que ela é travessia e transformação. Nem sempre traz paz imediata, muitas vezes desafia, confronta e corta padrões de ego e apego. Quanto mais você enfrenta essas camadas internas durante a oração, mais profundo se torna o efeito. Você percebe que o caminho da oração é intenso e exige coragem, mas é exatamente esse caminho que gera crescimento real e conexão viva com Jesus. Existe a crença de que oração é sobre controle ou obtenção de resultados. Murray corta isso. Oração é sobre entrega total, alinhamento do ser, rendição à vontade divina. Não se trata de manipular o mundo ou obter garantias. Trata-se de se tornar veículo de algo maior, permitindo que a transformação aconteça de dentro para fora. A percepção muda. Orar não é conquistar, mas se tornar espaço onde o divino pode habitar. Você pensa que oração é ato solitário, mas Murray mostra que há uma dimensão coletiva invisível. Cada oração conecta-se à corrente espiritual de intercessores e santos. Não há isolamento real. A energia que você emite reverbera, ecoa e amplifica em planos invisíveis. Cada gesto interno se entrelaça com toda a criação, mostrando que a oração é diálogo pessoal e simultaneamente universal, expandindo sua consciência e sua percepção do sagrado. Talvez você imagine que oração exige perfeição ou pureza absoluta. Murray revela que oração nasce da imperfeição, do gemido da alma, da vulnerabilidade mais profunda. Quanto mais você se permite humano, mais poderoso é seu diálogo com o divino. A entrega não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Você entende que fraqueza reconhecida e vulnerabilidade aberta criam canais que força, técnica ou talento jamais conseguiriam. Muitas pessoas acreditam que oração é confortável, mas Murray revela que é um caminho de coragem. Ela expõe fragilidades, desafia medos, confronta hábitos e padrões inconscientes. O verdadeiro efeito da oração acontece no enfrentamento dessas camadas internas. Você percebe que a oração não é fuga, mas encontro direto com a essência do seu ser, iluminada pela presença de Cristo. Você acredita que oração é limitada ao momento ou à circunstância, mas Murray ensina que ela transcende tempo e espaço. Cada ato consciente, cada pensamento alinhado, cada sentimento rendido pode ser oração. A presença de Cristo não se limita a altar físico, horário ou ritual. Ela habita o instante, permeando o cotidiano e transformando cada ação em diálogo sagrado. Outro engano comum é pensar que oração depende de força ou merecimento. Murray mostra que nasce da rendição, da entrega, do reconhecimento de impotência. Quanto mais você admite não ter controle, mais espaço cria para a presença de Deus agir. A percepção muda. O poder da oração não é força humana, mas disponibilidade interior total, permitindo que a divindade se manifeste. Você imagina que oração é algo que se aprende apenas com leitura ou estudo, mas Murray revela que é experiência viva, prática contínua, contato direto com Jesus. Não há substituto para a intimidade experimentada, para o diálogo sincero, para o tempo dedicado ao coração rendido.
O conhecimento intelectual serve como guia, mas a transformação ocorre na vivência consciente, no contato diário com a presença divina. No deserto interior que antes parecia árido, agora florescem significados sutis. Cada silêncio foi um convite, cada dor um mensageiro, cada vazio um espaço para que a alma dançasse com o invisível. A presença que parecia distante se revela em cada gesto, em cada respiração consciente, em cada instante de entrega. A oração deixa de ser técnica e se torna música interna. Um sopro contínuo que atravessa a consciência, conectando o humano ao divino, o finito ao eterno, o instante à eternidade. Quando as palavras se esgotam, a alma continua falando, e é nesse silêncio que o amado sussurra. A compreensão que se busca não é alcançada apenas pela mente, mas pelo corpo inteiro, pela energia que pulsa em cada célula, lembrando que o toque do divino não precisa ser visto para ser sentido. Cada pulsar é eco de algo que transcende explicações, e cada entrega é uma dança que atravessa planos invisíveis, revelando a intimidade que sempre esteve ali, esperando para ser despertada. Comenta: eu me perco no amor que me encontra. Se você sentiu que algo profundo rompeu as barreiras da mente e tocou seu coração, esta chave mística sela a entrega da alma, um gesto silencioso que ativa a ressonância interior, conectando o espírito ao fluxo do amado. Se algo dentro de você reconheceu esta vibração, considere se inscrever. Não como quem busca mais vídeos, mas como quem entra num jardim secreto onde a sabedoria do amado floresce. Cada pétala, cada verso, cada palavra que ecoa aqui é um convite para caminhar em sintonia com o invisível, para beber do cálice da consciência e sentir a dança da luz interior. Este espaço é seu, para crescer, para se perder e para se encontrar novamente. E quando você pensa que tudo está quieto, saiba que o sopro do amado continua. Ele não anuncia sua presença com estrondo, mas com sutileza, com um toque que atravessa pensamentos e memórias, com uma melodia que apenas a alma reconhece. Não há caminho a percorrer, pois o caminho já pulsa em cada instante do seu ser. Permaneça no silêncio, respire a entrega. Deixe que cada momento seja ponte para aquilo que não se vê, mas se sente profundamente, eternamente.